Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês alguns fragmentos de Massa e Poder, obra formidável do escritor judeu de origem búlgara Elias Canetti, contemplado com o Nobel de Literatura em 1981. Vocês vão ver a pungência e a acuidade dos fragmentos de Massa e Poder, essa obra formidável de Canetti, que eu escolhi para ler para vocês. Com a palavra, então, Elias Canetti em Massa e Poder. Não há nada que o homem mais tema do que o contato com o desconhecido. Ele quer ver aquilo que o está tocando, quer ser capaz de conhecê-lo ou, ao menos, de classificá-lo. Por toda parte, o homem evita o contato com o que lhe é estranho. À noite ou no escuro, o pavor ante o contato inesperado pode intensificar-se até o pânico. Nem mesmo as roupas proporcionam segurança suficiente. Quão facilmente se pode rasgar as roupas? Quão facilmente quão fácil é avançar até a carne nua, lisa, indefesa da vítima? Todas as distâncias que os homens criaram em torno de si foram ditadas por esse temor do contato. As pessoas trancam-se em casas que ninguém pode adentrar, somente nelas sentindo-se mais ou menos seguras. O medo do ladrão não se deve unicamente a seu propósito de roubar, mas é também um temor ante seu toque súbito, inesperado, saído da escuridão. A mão transformada em garra é o símbolo que sempre se emprega para representar esse medo. Tal aversão ao contato não nos deixa nem quando caminhamos em meio a outras pessoas. A maneira como nos movemos na rua, em meio aos muitos transeuntes, ou em restaurantes, trens e ônibus, é ditada por esse medo. Mesmo quando nos encontramos bastante próximos das pessoas, mesmo quando podemos observá-las bem e inspecioná-las, ainda assim evitamos, tanto quanto possível, qualquer contato com elas. Se fazemos o contrário, é porque gostamos de alguém e, nesse caso, a iniciativa da aproximação parte de nós mesmos. A presteza com que nos desculpamos quando do contato não intencional. A tensão com que se aguardam tais desculpas. A reação veemente e, por vezes, violenta quando as desculpas não vêm. A repugnância e o ódio sentidos em relação ao malfeitor, mesmo quando não nos é possível ter certeza de quem foi que nos tocou. Todo esse emaranhado de reações psíquicas em torno do contato com o estranho demonstra, pela instabilidade e irritabilidade extremas, tratar-se aí de algo muito profundo, sempre desperto e melindroso, algo que, uma vez tendo o homem estabelecido as fronteiras de sua pessoa, nunca mais o abandona. Mesmo o sono, estado em que nos encontramos muito mais indefesos, é facilmente perturbável por esse tipo de temor. Somente na massa é possível ao homem libertar-se do temor do contato. Tem-se aí a única situação na qual esse temor transforma-se no seu oposto. E é da massa densa que se precisa para tanto. Aquela na qual um corpo comprime-se contra o outro. Densa, inclusive, em sua constituição psíquica, de modo que não atentamos para quem é que nos comprime. Tão logo nos entregamos à massa, não tememos o seu contato. Na massa ideal, todos são iguais. Nenhuma diversidade conta, nem mesmo a dos sexos. Quem quer que nos comprima é igual a nós. Sentimos-lo como sentimos a nós mesmos. Subitamente, tudo se passa então como que no interior de um único corpo. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a massa busca concentrar-se de maneira tão densa.
ela deseja libertar-se tão completamente quanto possível do temor individual do contato. Quanto mais energicamente os homens se apertarem uns contra os outros, tanto mais seguros eles se sentirão de não se temerem mutuamente. Essa inversão do temor do contato é característica da massa. O alívio que nela se propaga alcança uma proporção notavelmente alta quando a massa se apresenta em sua máxima densidade. Haverá muito a dizer aqui acerca dessa forma extrema de massa espontânea. No local onde ela surge, em seu verdadeiro cerne, a massa espontânea não é assim tão espontânea quanto parece. No mais, porém, excetuando-se aquelas 5, 10 ou 12 pessoas que lhe deram origem, ela de fato é. Tão logo adquire existência, seu desejo é consistir demais. A ânsia de crescer constitui a primeira e suprema qualidade da massa. Ela deseja abarcar tudo aquilo que esteja ao seu alcance. Quem quer que ostente a forma humana pode juntar-se a ela. A massa natural é a massa aberta. Fronteira alguma impõe-se ao seu crescimento. Ela não reconhece casas, portas ou fechaduras. Aqueles que se fecham a ela lhe são suspeitos. A palavra aberta deve ser entendida aqui em todos os sentidos. Tal massa o é em toda parte e em todas as direções. A massa aberta existe tão somente enquanto cresce. Sua desintegração principia assim que ela para de crescer. A massa traz sempre vivo em si um pressentimento da desintegração que a ameaça e da qual busca escapar através do rápido crescimento. Enquanto pode, a massa absorve tudo. Uma vez, porém, que tudo absorve, tem ela também de necessariamente desintegrar-se. A massa fechada renuncia ao crescimento, visando sobretudo a durabilidade. O que nela salta aos olhos é, em primeiro lugar, sua fronteira. A massa fechada se fixa, ela cria um lugar para si na medida em que se limita. O espaço que vai preencher foi-lhe destinado. Tal espaço é comparado a um vaso no qual se derrama um líquido. Sabe-se de antemão a quantidade de líquido que ele comporta. Os acessos a esse espaço são em número limitado. Não se pode adentrá-lo em um ponto qualquer. A fronteira é respeitada, seja ela de pedra ou de alvenaria. Talvez um ato particular de admissão seja necessário. Talvez tenha-se de pagar uma certa quantia pelo ingresso. Uma vez preenchido o espaço, apresentando-se ele denso o suficiente, ninguém mais pode entrar. E, ainda que transborde de gente, o principal segue sempre sendo a massa densa no interior do espaço fechado. Massa esta a qual não pertencem de fato os que ficam do lado de fora. A fronteira impede um crescimento desordenado, mas também dificulta e adia a desintegração. O que sacrifica, assim, em termos de possibilidade de crescimento, a massa ganha em durabilidade. Ela se encontra protegida de influências exteriores que lhe poderiam ser hostis e perigosas. Aquilo, porém, com que ela conta muito especialmente é a repetição. Graças à perspectiva de voltar a reunir-se, a massa sempre se ilude quanto à sua dissolução. O edifício espera por ela, existe por sua causa e, enquanto o edifício existir, as pessoas voltarão a reunir-se de modo semelhante. Mesmo na maré baixa, o espaço lhes pertence e, vazio, ele lembra a época da maré cheia. O mais importante acontecimento a desenrolar-se no interior da massa é a descarga. Anteriormente a ele, a massa não existe de fato. É somente a descarga que efetivamente a constitui. Trata-se do momento em que todos os que a compõem desvencilham-se de suas diferenças e passam a sentir-se iguais. Na descarga, deitam-se abaixo as separações e todos se sentem iguais.
Nessa sua concentração, na qual quase não há espaço entre as pessoas, na qual os corpos se comprimem uns contra os outros, cada um encontra-se tão próximo do outro quanto de si mesmo. Enorme é o alívio que isso provoca. É em razão desse momento feliz, no qual ninguém é mais ou melhor que os outros, que os homens transformam-se em massa. Contudo, o momento da descarga, tão cobiçado e feliz, encerra em si o seu próprio perigo. Padece de uma ilusão básica. Embora se sintam subitamente iguais, os homens não o são de fato, nem o são para sempre. Retornam cada um à sua casa e põem-se em suas camas para dormir. Conservam suas posses e renunciam ao próprio nome. Não repudiam seus parentes, nem abandonam a família. Somente em conversões de natureza mais séria é que os homens rompem antigos vínculos, assumindo novos. Tais vinculações, que, por natureza, podem acolher apenas um número limitado de membros e precisam assegurar a própria existência mediante duras regras, eu as chamo cristais de massa. Quanto à massa, porém, esta desfaz-se. Sente que irá desfazer-se. Ela só é capaz de seguir existindo se dá continuidade ao processo de descarga, com novas pessoas juntando-se a ela. Somente o crescimento da massa impede que seus componentes voltem a arrastar-se sob o peso de suas cargas privadas. A destruição de imagens representando algo é a destruição de uma hierarquia que não se reconhece mais. Violam-se as distâncias universalmente estabelecidas, visíveis a todos e vigentes em toda parte. A dureza das imagens era expressão de sua durabilidade. Elas existem há muito tempo, pensa-se, existem desde sempre, eretas e inamovíveis, e era impossível aproximar-se delas munido de um propósito hostil. Agora foram derrubadas e reduzidas a escombros. Neste ato consumou-se a descarga. O próprio indivíduo tem a sensação de que, na massa, ele ultrapassa as fronteiras de sua pessoa. Sente aliviado por se terem eliminado todas as distâncias que o compeliam de volta a si próprio e o encerravam. Com a eliminação das descargas de distância, ele se sente livre, e sua liberdade consiste nesse ultrapassar das fronteiras. Mas o que acontece com ele deve acontecer também aos outros. Ele espera que se dê o mesmo com eles. O que o irrita num vaso de barro é que este nada mais é do que uma fronteira. Num edifício, irritam-no as portas trancadas. Ritos, cerimônias, tudo quanto mantém distâncias o ameaça. É-lhe insuportável. A esses recipientes pré-formados, buscar-se-á reconduzir a massa estilhada. Esta odeia suas prisões futuras, as quais sempre viu como prisões. Aos olhos da massa nua, tudo parece uma Bastilha. O mais impressionante de todos os meios de destruição é o fogo. Ele é visível de longe e atrai mais pessoas. Além disso, destrói de modo irrevogável. Depois de um incêndio, nada permanece como era. Ateando fogo às coisas, a massa julga-se invencível. Na medida em que o fogo se propaga, tudo se junta a ela. Ele aniquila tudo que lhe é hostil. O fogo é o símbolo mais vigoroso que existe para a massa. E, terminada a destruição, o fogo, assim como a massa, tem de extinguir-se. Pessoal, esses foram fragmentos simplesmente formidáveis do livro Massa e Poder, de Elias Canetti, Prêmio Nobel de Literatura em 1981. Massa e Poder foi publicado em 1960 e eu tenho aqui em minhas mãos uma edição da Companhia das Letras com tradução de Sérgio Telaroli. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas demais redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima leitura literária, pessoal. Até lá, tchau, tchau!